Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos durante este período da pandemia da Covid-19 sobre questões do foro mental. Connosco, como habitualmente, temos a psicóloga clínica e da saúde, Emanuela Lopes, psicóloga vimaranense, que trabalha no Hospital Senhora da Oliveira Guimarães. Antes de iniciarmos a conversa de hoje e de abrirmos este consultório aberto deste sábado, vou convidá-los a seguirem o trabalho que realizamos no nosso Facebook, também no canal do YouTube do Mais Guimarães, onde estão todos os consultórios abertos do Mais Guimarães e também a acompanharem a atualidade guimaranense em maisguimarães.pt. Quanto a dúvidas e questões que queiram enviar particularmente para este programa, podem fazê-lo através do e-mail leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou então para o nosso Instagram. E depois desta introdução, vamos falar hoje sobre autoestima. De que é que vamos falar em concreto? O que é isto de autoestima? O que é, por exemplo, a autoestima saudável ou a autoestima diminuída? O que é isto, Emanuela? Boa tarde. Olá, Eliseu, boa tarde. De facto, às vezes é muito complicado, os conceitos. Nós usamos muito no dia a dia e às vezes dizemos até aquela pessoa tem uma boa autoestima, ou vemos uma fotografia e até dizemos exatamente isso, boa autoestima aquela pessoa tem. E às vezes os conceitos que são utilizados nem sempre são os corretos, digamos assim. E não é que verdadeiramente isso tem um interesse na definição da palavra, nas questões teóricas, mas muitas vezes tem da forma depois como é que a pessoa se posiciona e realmente da forma como a pessoa pode eventualmente sentir as coisas. Isso é uma pergunta que fazem com muita frequência, que é exatamente isso, o que é, então, o que é a autoestima, não é? A autoestima é uma avaliação que pode ser positiva ou pode ser negativa, que uma pessoa faz de si própria, de si mesmo, em algum grau a partir que pode ser das emoções, pode ser das ações, das crenças, dos comportamentos ou de qualquer tipo de conhecimento que a pessoa tenha de si própria. No fundo, é o valor que cada pessoa dá a si mesma e é fundamental, seja para o bem-estar mental, seja para o bem-estar até físico de qualquer pessoa, já que é a aceitação de si própria. Isso reflete-se em cada dia e em cada aspecto, de facto, do nosso dia a dia. E mesmo esta percepção que nós temos de nós próprios, a partir do modo como nós agimos, como nós pensamos, é muitas vezes isso que gera estes sentimentos que muitas vezes também são falados, que é os sentimentos de inferioridade ou os sentimentos até de superioridade, não é? Autocrítica, de autocensura, narcisismo, egoísmo, que também são muitas das palavras que muitas vezes ouvimos falar. E todas estas características vão influenciar diretamente as nossas experiências, influenciam também a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, quer dizer, todas as condições do dia a dia. E eu acho que isto depois também é muito importante falar, porque no mundo que cada vez é mais mediático, que nos empurra cada vez mais para uma velocidade estrondosa de uma exposição pública e sobretudo através das redes sociais, e onde é valorizado de uma forma muito exacerbada e quase desmedida o materialismo, não é? Nós corremos o risco, e muitas vezes corre-se o risco, de haver uma grande confusão sobre o tal significado da autoestima. Alguns de nós podem pensar que tem a ver com a aparência física, ou se eu sou muito popular nas redes sociais ou se eu não sou muito popular nas redes sociais, se muita gente comenta as coisas ou se pouca gente comenta as coisas. E isso o que é que acontece? Desenvolve algumas crenças que nada abonam na construção saudável daquilo que é a nossa autoestima, não é? Por exemplo, uma das coisas também que ouvimos os adolescentes falar é a questão da imagem que nós, da autoimagem que temos em relação ao nosso corpo, da imagem que vemos das modelos, das revistas, aquelas fotografias todas excepcionais, extremamente bonitas. E isso muitas vezes leva a estas crenças que são muito distorcidas e, de facto, isto tem interferência naquilo depois que é a autoestima pessoal. Portanto, de uma forma muito resumida e simples, tem a ver com aquilo que nós apreciamos, o que nós somos, mas tendo em conta também as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos valores, as nossas conquistas, as nossas dificuldades. A verdade é que nas culturas ocidentais cada vez mais há uma acentuação nas ênfases
que ainda agora acabei de falar, dos indicadores muito materialistas, não é? O carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a escola que os filhos estudam, as notas que os filhos têm nos testes, as classificações, o estatuto, o ser doutor, o ser engenheiro, quer dizer, as coisas assim, que muitas vezes têm uma influência maior que cá devia ter. O indivíduo, nesta altura, concorre muito com uma sociedade que se apresenta perfeita, não é? Nas redes sociais e em tantos lugares. Isso é muito mau para a autoestima, diria. Precisamente, porque a tal diferença que me perguntava no início entre a diferença entre a autoestima saudável e uma autoestima mais diminuída, é quando nós conseguimos de facto também reconhecer aquilo que é os nossos pontos fortes, mas também os nossos pontos fracos e saber gerir isso de uma forma confiante e de uma forma segura, com base nesse conhecimento que a pessoa tem de si mesmo. E não, e isso é uma das coisas que também vamos falar mais para a frente, nas comparações com os outros e naquilo que os outros nos mostram, que dá a impressão que é uma vida extremamente perfeita, não é? Os filhos perfeitos, a casa perfeita, o corpo perfeito, os companheiros perfeitos, e isso não existe. Os amores perfeitos também. Os amores perfeitos, nem mais, exatamente. Qual é a diferença entre autoestima e autoconhecimento? Qual é que será a diferença que podemos aqui encontrar entre autoestima e aquele conceito que possamos ter de nós mesmos, o autoconceito? Isso. O autoconceito refere-se às características que nós vemos em nós próprios. Portanto, são as características. A autoestima faz referência a como é que nós valorizamos essas características. Portanto, são contextos distintos. Portanto, o autoconceito descreve-se à descrição e avaliação que as pessoas fazem de si próprias, incluindo as suas características psicológicas, as suas características físicas, qualidades, capacidades, os papéis que nós desempenhamos e por aí adiante. Portanto, é uma percepção que nós temos de nós próprios, que é resultante então deste conceito por si só e que também dá origem à nossa capacidade de identidade que nós temos, não é? E isso está relacionado com diversas áreas do nosso comportamento humano. Portanto, é uma das componentes intrínsecas não, uma das componentes intrínsecas do autoconceito é a autoestima, porque resulta dessa avaliação que nós fazemos das nossas capacidades, das nossas qualidades, do nosso desempenho. Portanto, a autoestima diz respeito ao grau com que as qualidades ou características que estão inseridas num autoconceito, naquilo que eu sei, as características que são de mim, são percepcionadas ou como positivas ou como negativas. Eu até sei que posso ser uma pessoa obstinada, mas com isso não quer dizer que eu valorize isso de uma forma positiva, por exemplo. E há vários tipos de autoestima, Emanuel. Basicamente aquilo que nós falamos mais é uma autoestima alta ou uma autoestima baixa. Só que depois há duas variações aqui em cada uma delas. Nós podemos ter uma autoestima alta e estável, isso tem a ver com as pessoas que são seguras delas próprias, confiam nas suas capacidades. Portanto, o termo estável implica que os fatores externos, os acontecimentos de vida, a opinião dos outros, as circunstâncias negativas que nos vão acontecendo na vida, não vão condicionar o valor que elas atribuem a elas próprias. Portanto, elas não precisam de estar constantemente a defender-se, a manifestar a sua opinião, sem se destabilizar elas próprias. Portanto, a autoestima, independentemente dos fatores e da opinião dos outros, vai se mantendo nos níveis altos, positivos. Depois, há também uma autoestima que é alta, só que é uma autoestima que é instável. Não é estável, sofre oscilações. E aqui a diferença entre a anterior é que realmente os fatores externos, as circunstâncias de vida negativas, a opinião dos outros, o que os outros dizem, o que os outros fazem, condiciona a minha autoestima. Portanto, eu até no global posso ter uma autoestima alta, mas se acontecer alguma coisa negativa ou se alguém disser alguma coisa negativa sobre mim, vai influenciar negativamente a minha autoestima, o que eu penso de mim. São pessoas que têm muita dificuldade em aceitar as críticas, perante um fracasso sentem-se derrubadas, têm pouca confiança em si próprias, muitas vezes atribuem os erros e as críticas à insegurança, sentem-se inválidos e muitas vezes essas flutuações é precisamente isso, dessa instabilidade. Depois temos a autoestima baixa.
mas a autoestima baixa, estável. E aqui é igual, quer dizer, os tais fatores externos não condicionam isso. A pessoa sente-se sempre muito incapaz, muito insegura, independentemente do que aquilo que acontece no dia a dia, porque confiam muito pouco nas suas capacidades, mesmo que tenham conquistas, mesmo que tenham coisas extremamente positivas na vida, mas não sentem isso dessa maneira. Normalmente são pessoas mais inseguras, são incapazes de defender a sua opinião, pronto. E às vezes também está associado muito com as questões da depressão, com as questões da ansiedade, com as questões dos níveis elevados de stress. Há também a autoestima baixa, mas uma autoestima baixa instável, porque aí sim é condicionada então porque vai acontecendo no dia a dia, e esta autoestima é altamente vulnerável aos eventos que acontecem, quer dizer, a pessoa vai reagindo a esta flutuação e esta instabilidade àquilo que vai acontecendo cá fora, quer dizer, embora quando acontecem coisas positivas, os níveis nunca são positivos de autoestima, a pessoa nunca se sente perfeitamente confiante, defender as suas opiniões, saber lidar com o não, nunca chega aos níveis positivos. O que fica é um bocadinho melhor, se a situação for positiva ou a opinião dos outros, ou exatamente ao contrário, se for situação negativa e uma opinião negativa. E depois há uma, que esta é extremamente conhecida também, tem a ver com o tipo de autoestima que muitas vezes é confundida com a autoestima alta. São pessoas que têm uma atitude muito prepotente, são pessoas que parecem que estão cheias de confiança, mas são pessoas que têm quase um sentimento de superioridade em relação aos outros, sentem-se superiores em relação aos outros. São pessoas que têm necessidade de estar sempre a destacar os seus feitos, os fazem, portanto, os seus feitos, as suas qualidades, procuram ter sempre razão em tudo, não têm muito em conta a opinião dos outros e, de facto, tudo o que acontece é culpa dos outros. E isto muitas vezes é confundido com uma autoexpressa, realmente que é uma pessoa muito confiante, muito centrada em si própria, mas não é, são pessoas que muitas vezes escondem precisamente as suas próprias inseguranças, a sua baixa autoestima e lidam com elas, com a crítica, com o erro, com tal complexo de superioridade em relação aos outros. E tudo isso, em tudo isso haverá certamente sintomas que serão mais ou menos identificáveis. Por exemplo, relativamente à baixa autoestima, que sintomas é que podemos encontrar nos indivíduos que tenham uma autoestima baixa? São pessoas que se sentem por vezes incapazes, que se sentem até incompetentes, que acham que não conseguem desempenhar uma tarefa e embora o desempenho que consigam fazê-lo, acham que nunca é tão bom como os outros. São pessoas que muitas vezes acham e acreditam que não são dignas de amor, não são dignas que as pessoas possam gostar delas, até, às vezes até de respeito, não é? Consideram-se pessoas até com defeitos, pessoas feias em termos daquilo que é a sua autoestima também corporal. Às vezes a sua própria postura é uma postura mais fechada, uma postura curvada, não é? Uma postura muito centrada e quase escondida do outro. Também acreditam muitas vezes que não são merecedoras de coisas boas que possam acontecer na vida, que muitas vezes até acontecem, mas não valorizam, exatamente como eu falava há um bocado, autoimagem extremamente negativa, tudo aquilo que seja elogios não são valorizados e são de facto pessoas extremamente inseguras e lá está. Isto, na base de uma pessoa associada depois com outros fatores, pode de facto ser fatores de risco para o desenvolvimento das depressões e dos problemas psicológicos significativos. E relativamente às pessoas que têm uma alta autoestima, quais são os sintomas que podemos detectar, encontrar nesses indivíduos? Realmente aqui a autoestima alta não é o sentimento de superioridade, eu sou mais que os outros. Esta autoestima alta e estável é aquilo que nos vai nortear as nossas ações, vai nos responder por quem somos, defender aquilo que nós achamos, mas respeitando sempre o outro. E é evidente que eu posso não gostar de uma situação negativa que acontece ou de uma opinião que alguém dá de mim que não seja muito positiva, mas isso não vai fazer com que oscile significativamente a minha autoestima. Continuo confiante e acreditando naquilo que sou. Portanto, são normalmente pessoas confiantes, pessoas que estão abertas e mais receptivas a ouvir as críticas, porque são mais seguras, são mais centradas, têm mesmo uma postura mais espontânea, uma postura mais natural, como se estivessem bem com a vida. Está a ver a expressão? Gostam de si, mas não é o gostar de si que acham que são especiais em relação mais que os outros, não é? Porque há pessoas que sentem isso, não é? E que não é positivo.
Portanto, não há esta dependência emocional, não há uma prioridade, as pessoas colocam-se à frente, isso é uma das coisas que eu digo muitas vezes, nós temos que nos pôr sempre em primeiro lugar, mas não num sentido egoísta da coisa, que é eu agora só quero saber de mim e não quero saber de mais ninguém, mas não é isso, eu tenho que me pôr em primeiro lugar para depois até responder aos vários papéis da nossa vida, como mulher, como mãe, como filha, como prima, como psicóloga, como os vários papéis que nós temos na vida, uns mais importantes do que outros, com certeza. Portanto, são pessoas que conseguem compreender o erro, conseguem às vezes até aprender com ele e mesmo em relação aos defeitos, consegue identificá-los e consegue aceitá-los. Aceitá-los não quer dizer, ai que bom, eu tenho esta fragilidade ou este defeito, mas consegue aceitá-los e seguir na vida, E é isso que certamente poderemos considerar que é uma boa autoestima. nem mais. E como é que podemos melhorar, trabalhar a nossa autoestima? Isto trabalhar a autoestima é uma situação um bocadinho complicada e que demora, não há propriamente uma receita, aliás, em relação à psicologia é todo um trabalho que muitas vezes tem que ser feito, seja em termos de terapia, ou seja, às vezes na construção daquilo que é uma vida. Não há propriamente uma receita e é uma coisa que demora algum tempo, mas há algumas indicações que de facto são base e vamos ver. Se calhar vamos nos centrar um bocadinho naquilo que é os adultos. É um bocadinho diferente se falarmos de crianças, até de adolescentes, digamos, e os adultos. Nos adultos há assim algumas estratégias e passando assim uma pincelada que pode ser importante falarmos sobre ela. Às vezes, um dos grandes motivos para uma baixa autoestima é o sentimento de culpa. É que as pessoas acham que tudo o que acontece de negativo é por culpa delas. Então nós temos também que gerir e eliminar o sentimento de culpa. Isso também não é uma situação complicada e do ponto de vista psicológico a culpa pode ser devastadora. Por isso é importante identificar isso. Aquilo que falávamos há um bocado é tão importante e hoje em dia é o que vemos muito e muito por culpa das redes sociais e das fotografias, que é a comparação com os outros, não é? É um mundo que começa a ser muito sustentado pela competitividade, que nos faz pensar quase que o sucesso pessoal e o nosso sucesso profissional só será alcançado quando ultrapassamos o do vizinho ou da outra pessoa assim, não é? Então temos que deixar, isto é muito importante mesmo para os jovens, deixar as comparações de lado. Cada caso é cada caso, nós somos seres únicos, complexos, experiências, e isso traz com que seja, traz as coisas boas e traz as coisas más, temos é que lidar um bocadinho com isso. Por isso, quando se trata da vida, não há comparações, acho que nós temos que fazer aquilo que nos faz bem e estar centrado naquilo que é a nossa vida. Às vezes também há a questão de generalizar experiências, por exemplo, uma coisa que nos correu mal, um erro que nós fizemos, qualquer coisa que aconteceu no passado, às vezes isso deixa-nos de tal maneira inseguros que achamos que tudo vai correr mal, ficamos aprisionados a estes conceitos, não é? Que às vezes até que nós criamos sobre nós próprios, que não conseguimos voltar a ter uma empresa ou que não conseguimos porque nos divorciamos e não conseguimos ter outra pessoa, porque, quer dizer, esta generalização também é importante que as pessoas não façam desta forma, lá está, geral, porque isto também mexe muito naquilo que é a nossa autoestima. Nós temos que, dentro do possível, deixar com que as coisas se tornem o mais natural e o mais leve, se assim posso dizer, possível. Claro, confiando também em si próprio, não é? Às vezes nós não devemos esperar que a motivação venha de fora e venha dos outros, temos que encontrar forças em nós próprios para confiar nos nossos movimentos, nas nossas ações, nas nossas decisões e estar a puxar pela vida por aquilo por onde nós achamos que ela tem que ir. E já falámos nisso muitas vezes, a vida não é assim, a vida tem muitas curvas. É evidente que há alturas que ela tem assim curvas a mais, não é? Ou desvios e obstáculos, pronto, que desejávamos todos que não tivesse. E há que lidar com isso, há que acreditar que vamos ultrapassar, ou pelo menos lidar com a situação o melhor possível. Eu não estou aqui a tentar passar uma mensagem que é tudo cor-de-rosa, porque não é. Mas o saber lidar quando não é tudo cor-de-rosa faz parte da vida, porque a adversidade acontece, porque os problemas acontecem, porque as desilusões acontecem e nós temos que lidar com isso. Às vezes é não ligar nenhum, já falámos sobre isso, às vezes é resolver, às vezes é nós resolvemos em nós próprios, é fazer as pazes connosco e não com a pessoa que nos magoou, por exemplo. Quer dizer, é nesse sentido que eu estou a tentar passar a mensagem e não que é tudo cor-de-rosa e que aconteceu um problema e que vai correr tudo bem, temos que fazer por isso também. Portanto, há que ser também um bocadinho compassivo com os nossos erros, de olhar para isso desta maneira que vai fazer com que a gente e as pessoas vivam melhor. Por isso, às vezes nós temos também que perceber o que é que nos faz sentir melhor, o que é que nos faz sentir mais autoconfiante.
não é? É praticar um exercício, é aprender uma coisa nova, é melhorar algo que eu gosto e que sou boa, mas eu quero ser melhor. Não é para mostrar aos outros, é para mim própria, porque me faz sentir bem. É, por exemplo, eu ouço muito isto, a questão do voluntariado, a questão da solidariedade, não é? Então, muito bem, será por aí. Portanto, tentarmos encontrar uma forma para que a situação volte e sinta a melhor possível e essa autoestima ou a nossa autoestima vai estando nos níveis que há que falávamos há um bocado, elevados, não exagerados, nem não de superioridade, mas bons, muito positivos. E há que ser sinceras com nós próprios também, porque às vezes isso também é uma coisa que eu vejo muito, quer dizer, se nós não devemos mentir aos outros, também não devemos mentir para nós próprios. E temos que ser muito sinceros com as nossas dificuldades, com as nossas facilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas forças, identificar, sabe? Eu às vezes em consulta digo que se eu mostrar agora uma fotografia com 100 pessoas, o Eliseu olha para a fotografia e sabe onde está. Pode estar muita gente, pode demorar um bocadinho mais, mas reconhece fisicamente. Também tem que fazer o mesmo do ponto de vista psicológico. Conhecer-se a sua fotografia, como se mostrasse uma fotografia psicológica com as características, e eu tenho que saber como é que eu sou. E não é só o aspecto positivo, é os aspectos positivos, os negativos, os menos bons, as fraquezas, enfim. Há que ter em conta estas coisas, há que valorizar os sucessos, também digo isso muitas vezes. As nossas conquistas, pequenas, não tem que ser sou promovida no trabalho e passei a ganhar o dobro, não é estas coisas, às vezes é uma vitória que eu consigo e às vezes no nosso dia a dia há que comemorar isso e comemorar isso é eu saber que fui responsável por isso, não é? A vida não é feita só de erros e valorizar exatamente isso. Isso leva-nos à direção que vai fazer com que às vezes tal equilíbrio entre o físico e o mental, entre o bom e o mau, vivendo também muito o presente. E poderíamos até materializar isto, Emanuela, fazermos uma análise SWOT entre o que são as nossas fraquezas, as nossas virtudes. Poderíamos até escrever isto num papel, seria algo aconselhável. Em que é que nós Muitas somos vezes. bons, quais é que são as nossas mais-valias, em que é que temos que melhorar. Seria Isso. interessante. Muitas vezes isso é aconselhável e isto é um exercício que toda a gente pode fazer, por exemplo, que era num papel, vamos pôr 10, tem que ser 10 e isso é uma das coisas que é o inventário da autoestima, não é? Que é aquilo que nós chamamos. E vamos pôr 10 itens positivos e negativos. Muita gente tem dificuldade em chegar aos 10 positivos. Muita gente, muita. Dão 2 ou 3, ficam por ali, acham que são já generalizados. Os negativos já conseguem. Então, às vezes, o que é que nós fazemos? Ok, a pessoa não consegue sair dali. Então, o que é que as pessoas que nos estão a ouvir podem fazer? Isto é um desafio até muito interessante que as pessoas podem fazer. Listem 10 itens de aspectos e características positivas vossas, negativas vossas. Se não conseguirem chegar aos 10, podem perguntar aos familiares, aos amigos, coisas positivas e coisas negativas. E às vezes com esta constatação que o tal inventário à nossa frente e sobretudo com, lá está, valorizar o que é positivo, às vezes mudar, não é? Às vezes não conseguimos mudar se falarmos destes traços que estão lá, mas lidar com eles, criar defesas para eles, conseguimos de facto ter as coisas muito mais objetivas e lidar com elas no dia a dia. Daí que eu falava um bocado, não quero passar uma mensagem cor-de-rosa, é uma mensagem real, mas é uma mensagem que realmente nós podemos lidar com isso. E isso pode ser uma coisa interessante das pessoas trabalharem durante um período de tempo nas tais características, por exemplo, menos boas, mais negativas. E nós, pais, estamos sempre muito preocupados com a autoestima das nossas crianças, dos nossos filhos. Como promover, como trabalhar a autoestima deles, dos mais novos? Pois, aqui de facto a família, nas crianças, a família tem um papel fundamental, eu diria decisivo. Não podemos dizer que é único, não é? Porque temos a escola, porque temos os pares, porque temos outras variáveis que interferem, mas de facto a família aqui tem um papel decisivo. E como é que nós podemos ajudar? E nas crianças é um bocadinho diferente do que falávamos, por exemplo, nos adultos, quando já está a personalidade construída, quando já temos os traços que já estão relativamente vincados. Nas crianças estamos a construir isso e isto é extremamente sensível à forma como nós educamos os miúdos, às situações onde os colocamos e da forma como os ajudamos a eles também lidar com as situações no dia a dia. Acho que a primeira coisa, e é tão fundamental, é que nós temos que nos orgulharmos pelos filhos da forma como eles são.
nem sempre são os alunos os melhores da turma. Aliás, não são todos, não é? Há uns melhores, há uns que não são tão bons, há muito bons alunos, e há que perceber as características, mesmo não podem não ser filhos que saibam tocar nos instrumentos musicais que nós gostávamos que eles tocassem, ou então, como ouvimos tantas vezes, isto é tão habitual, e certeza que o Eliseu já ouviu também, os que jogam, por exemplo, futebol. Há muitos pais que gostavam de ter os Cristianos Ronaldos, não é? E que isso ouve-se com muita frequência. E realmente os filhos não são cristianos, nem pouco, mais ou menos, mas gostam de jogar à bola e até nem são grandes jogadores. E nós temos que nos orgulhar dos miúdos e da forma como eles são. Portanto, isso é muito importante. Elogiá-los pelas pequenas vitórias e pelas grandes vitórias. Mas com isto eu não quero dizer que nós temos de estar constantemente a reforçar positivamente e a passar a mão aos miúdos sempre. Nós a elogiarmos positivamente as pequenas vitórias e a forma e as grandes vitórias que os miúdos vão conseguindo, seja na escola, seja no dia a dia, seja nas responsabilidades que eles vão seguindo, também é importante dizer que não, também é importante chamar a atenção, também é importante ir por limites. Nós estamos com isto a reforçar a confiança dos miúdos e que eles de facto consigam perceber que são capazes de melhorar e consigam perceber que perante um comportamento há uma consequência, sempre. Se o meu comportamento é bom, a consequência há de ser positiva. Se o meu comportamento é mau, a consequência há de ser negativa. Pronto, com isto também não quero dizer, e já falámos uma vez sobre isso num dos programas, não vamos espancar nem agredir os miúdos, não é? Mas vamos impor limites e vamos castigar caso seja com os telemóveis, com um reforço negativo, digamos assim. E envolver os miúdos também na definição das regras, o que nós queremos e o que nós esperamos deles. Se é pôr a mesa, eu devo envolvê-los neste tipo de coisas, porque são as minhas expectativas e é algo que eu espero que façam sempre e isto não acontece e vai levar com que eu lido mal com isso, não é? E o miúdo ou os miúdos não vão corresponder àquilo que nós tínhamos inicialmente pensado. Portanto, aquilo que são as regras, envolver os miúdos e que sejam, claro, regras claras e valorizando os progressos que eles vão fazendo, tentar explicar naquilo que eles têm mais dificuldade, é algo que eles têm que trabalhar um bocadinho mais, reforçar que há aspectos negativos, que nós temos que lidar com os aspectos negativos. Muitas vezes isso, se nós não fazermos isso dessa maneira, se mostrarmos que é tudo cor-de-rosa, se resolvermos todos os problemas dos nossos filhos, estamos a destruir a autoestima deles. Porque estamos a mostrar que a vida realmente não é feita de altos e baixos e com problemas, porque eles entendem-se na escola e quem vai resolver os entendimentos da escola sou eu. Porque eles, qualquer coisa com o professor e não dizem ao professor e quem vai falar com o professor sou eu. Portanto, há que trabalhar isto também com os miúdos e fazer com que eles tenham este tipo de iniciativas e não cair nunca na tentação de comparar os filhos com o vizinho, com o primo, com o outro irmão, quer dizer, são ritmos diferentes. Se um começou a sentar aos X meses, o outro pode ser mais tarde. Se um começou a andar aos 9 meses, o outro pode ter começado há 1 ano e meio, a falar exatamente igual, a ler exatamente igual, um que fala mais e é mais sociável e outro nem por isso. Portanto, não comparar muito, devias ser como o teu irmão, devias ser como o teu primo, porque às vezes aqui a questão não é maldosa, mas isto de facto não abona na promoção da autoestima das crianças. E depois, às vezes, também temos miúdos que são muito exigentes com eles próprios, por exemplo, na escola, são miúdos que só querem tirar muito bons, ou só querem tirar 5, ou só querem tirar acima de 90%, e se tiram 89 é um problema. E nós temos que trabalhar isto com os miúdos, com 89, isto é a comparação que eu quero dar a qualquer exemplo análogo, não é? Entre os 89 e os 90 não é um problema tão grave quanto isso. Há que reconhecê-lo, há que lidar com ele e aquilo que eu posso fazer para melhorar, muito bem. Mas há que lidar com essas exigências, porque senão mais tarde são adultos, são adolescentes, são jovens adultos e adultos muito ansiosos e que lidam muito mal com qualquer coisa que nos acontece na vida. E acontece muitas vezes isso, por exemplo, um teste. Quantas vezes, acho que todos passamos por lá, em que queríamos e estudamos e achamos que o que estudamos não correspondeu ao rendimento que efetivamente tivemos. Há que lidar com isso e não fazer disso como muitos miúdos fazem, que é, lá está, os traços perfeccionistas. E nós temos que mostrar aos miúdos que isso não existe e que eles vão falhar e que nem sempre a vida vai corresponder àquilo que eu estou à espera. Às vezes controlo, olha, às vezes nem por isso, não é?
Portanto, esta herança que nós deixamos aos nossos filhos mais tarde e que se trabalha com eles enquanto eles são pequenos é muito importante. Portanto, se nós não trabalharmos isto, se nós não fomentarmos a autoestima nos miúdos, vão ser adultos muito inseguros, vão ser adultos com pouca autoconfiança, vão ser adultos com muitas dificuldades e só centradas nas dificuldades e não nos aspectos positivos, não é? Muito baixas expectativas, vão ser pessoas que às vezes têm muita dificuldade no desempenho das tarefas, em definir objetivos, em usar estratégias, muito acomodadas com a vida. Portanto, naquilo que ainda podemos fazer e que devemos fazer, até para uma vida psicológica saudável, nos medos temos que fazer. E os pais devem estar sempre atentos, às vezes, às pequenas coisas. Já agora, Emanuela partilhava esta situação, um amigo que colocou o filho a jogar futebol e dificilmente ele seria um grande jogador, até porque não jogava muito bem com os pés, e depois perceberam que tinha muito jeito para jogar handball. E está no handball muito feliz. Se o pai não tivesse tido esta iniciativa de o trocar de modalidade, seria provavelmente um atleta, pelo menos, mais frustrado e com uma autoestima mais em baixo. Esta atenção é realmente muito importante. E não é só, é muito importante, e não é só no desempenho específico da modalidade, não é? De perceber que o miúdo realmente não é com os pés que joga melhor, e o futebol, a não ser que seja o guarda-redes, embora se calhar também precisa de alguma técnica de pés, não é? Não é só nisso propriamente dito, que lá está. O objetivo não é criar aqui um Cristiano Ronaldo, como às vezes há estas expectativas. É mostrar ao miúdo que, e a mensagem que fica, que não corre bem aqui, há de correr bem no outro lado, que se calhar isto não é como inicialmente pensado, que foi jogar à bola, e consegue ser feliz noutro tipo de situações, e conseguimos ajustar e com outro tipo de situações. E esta é a mensagem que fica, e não aquela acomodação a uma determinada situação, por expectativas às vezes até dos pais e não tanto dos miúdos, às vezes os miúdos também. Nós temos miúdos, os pais a dizer se eles querem experimentar outras coisas, e os miúdos adoram, seja o futebol foi um exemplo, não é? Seja outra coisa, ginástica, seja outra coisa qualquer. Se bem que a técnica trabalha-se. A técnica, aliás, se ouvirmos o Cristiano Ronaldo a falar, o Cristiano Ronaldo fala muito nisso, trabalho, 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 trabalho. Portanto, isto trabalha-se também. Isso é fundamental, mas sobretudo a mensagem, mais do que propriamente o desempenho técnico, é muito bom. É assim que se promove a autoestima nas crianças. Vamos crescer um pouco nas idades e agora falar da adolescência. Também é uma fase complicada, diria, para a autoestima das pessoas, dos indivíduos, este período da adolescência. Há estratégias para trabalhar a autoestima neste período da vida de uma pessoa? As estratégias mais direcionadas aos pais. Nesta altura, os adolescentes estão naquela fase que acham que são autossuficientes, não é? Que não precisam dos pais, não E os precisam de pais já ninguém. começam a não ter razão. Os pais não têm a razão, os amigos é que sabem, ou tu não sabes nada, estão poucos abertos para a conversa, não é? Encostam para lá. É aquilo que eu costumo dizer, nós nunca devemos desistir. Não é? Porque às vezes eu ouço os pais, não no sentido de desistir, não no sentido de não quero saber, mas também ele nunca fala, nunca diz nada e eu deixei de perguntar. Eu costumo dizer que, e faz parte daquilo que é os nossos papéis de pais e mães, temos de ser chatos. Portanto, temos que perguntar, temos que estar sempre atentos e é muito importante isso. E nos adolescentes, para além daquilo que falámos nos miúdos, é mesmo muito importante nós sermos muito generosos com os elogios. Muito importante isso também. Volta ao mesmo, não é por tudo e por nada, são elogios, mas são na construção positiva daquilo que eles vão fazendo, não é? Sei lá, parabéns pela nota que tiraste, e em vez de dizer és muito bom a matemática, por exemplo, a questão da linguagem, nós podemos dizer o tempo que tu dedicaste a trabalhar a matemática deu bons resultados. A ver a diferença? E aquilo que fica de eu ser muito bom, eu fui e correspondeu à minha expectativa porque eu trabalhei para tal. Porque percebo que consigo atingir coisas na vida se de facto for por um determinado caminho. Aqui estamos a falar da escola, não é? Se estudar, uns mais, outros menos. Pronto, esta questão da linguagem de facto mostra por exemplo, aos miúdos e aos adolescentes que eles conseguem controlar o esforço. Claro que nem sempre nós conseguimos fazer isso. Às vezes está ao nosso controle, pronto, e às vezes não estamos. Às vezes conseguimos alcançar as metas e às vezes não conseguimos. E tudo bem, na próxima há de ser melhor.
E na próxima temos que nos esforçar mais, ou estar mais atentos aqui, ou estar mais atentos ali. Portanto, um bocado por aí, e que as falhas também não são nenhumas sentenças, que se falharem, que se errarem, que realmente vacilaram ou porque não fizeram como poderiam ter feito, é aprender com isso e que na próxima não seja assim. Vamos ultrapassar, vamos superar, vamos lidar e siga, e não atribuir aquele rótulo de que não presta para nada, ou que realmente não é nada inteligente, ou que não, já sabias porque é que deixaste as coisas ser assim. Pronto, é que apesar das dificuldades, tudo é possível e que conseguimos tornar-nos melhores, não é? E depois também as expectativas realistas, é exatamente isso também que é muito importante. Às vezes estas questões ideais, e nesta fase eu não falo só da escola, por exemplo, podemos falar do corpo, começa a surgir a questão desta autoestima corporal, nas miúdas e nos miúdos também. Portanto, é importante também que haja aqui umas expectativas reais e que não seja tudo a questão da perfeição e que os miúdos percebam que há alterações no corpo, que não é sempre como nós corremos, como nós queremos, que as fotografias muitas vezes não são as reais, são fotografias trabalhadas, e isso pode falar bem melhor que eu da comunicação social, e as fotografias que tiram todas XPTO e que muitas vezes não é assim, e que muitas vezes, e que aparece também, que é muito curioso, por exemplo, a fotografia com maquilhagem e sem maquilhagem. Parecem até situações diferentes. Eu lembro que há pouco tempo, foi a Cristina Ferreira, não é? Que postou eu até tive curiosidade de ver, porque ouvi que houve uma polémica qualquer, e eu acho isto muito interessante do ponto de vista psicológico. Pelos vistos, a Cristina Ferreira postou uma fotografia sem maquilhagem, sem nada, acordada de manhã, e nem parecia ela, e acho que foi muito criticada ou qualquer coisa assim. Claro, alguém que está sempre muito bem arranjado, muito bonita, muito bem, houve pessoas que reagiram a isso. E é precisamente isto, é como nós podemos ser e como às vezes há coisas que nos dão uma imagem diferente e depois aquilo que nós somos. E é isso que é importante também falar com os miúdos, e sobretudo na comunicação. Como é que eles devem também, como devemos falar com eles, não desistir. Eles muitas vezes não são muito receptivos ao diálogo, mas é importante que os pais insistam um bocado nisto, tentem aquilo que eles gostam, quer dizer, muitas vezes nós temos que ir ao encontro dessas necessidades, ir ao encontro até desses gostos, às vezes é por aí que conseguimos de facto chegar lá, e pronto, e é um bocado por aí que eu acho que nos adolescentes também é importante reforçar, para além daquilo que nós falamos há um bocado. Sobre essa questão, já agora acrescentava também este pormenor. Eu hoje estou a acrescentar algumas coisas, Emanuel, nessa conversa. Ainda bem, Por exemplo, ainda bem. durante o período de confinamento, fomos vendo muitas fotografias que foram publicadas nas redes sociais, das habitações, de casas com filhos, e as casas devidamente arrumadas, e a questão que se colocava na altura é onde é que brincam os miúdos. Por exemplo, as fotografias eram sempre perfeitas. As fotografias nas redes são sempre perfeitas, não é? Sempre nós escolhemos as mais bonitas, escolhemos aquela que estamos melhores, que não estamos com os olhos fechados, que não nos parecemos mais gordos, que a casa está impecável. E nós na altura tivemos a oportunidade de falar sobre isso, porque eu achei muito importante, porque também foi uma das coisas que eu comecei a ouvir, sobretudo quem tinha filhos em casa. A casa estava virada do avesso, os miúdos sempre dentro de casa, é impossível ter uma casa imaculada. Mas também será que é isso que nós pretendemos, quem tem filhos em casa, ter uma casa imaculada? Não estou a falar que é uma casa suja, uma casa não é higiênica, isso temos que ter, mas brinquedos em tudo quanto é lado e as coisas desarrumadas, claro que sim. Depois tem que haver as regras onde também temos que passar isso, mas esse é o risco das redes sociais, que parece que mostra que está tudo muito direitinho, parece que mostra os filhos perfeitos, parece que mostra a vida perfeita. Não existe vidas perfeitas. Aliás, se nós tomarmos em conta o que aconteceu há umas semanas atrás com o Pedro Lima, acho que é o exemplo que se calhar podemos dar do que é o que teoricamente, não é? Se pensa que é uma vida perfeita, e um sorriso na cara, e um homem bonito, e uma família bonita, e uma profissão bonita, e afinal, não é? Portanto, Não pode ser. temos de estar atentos a isso. E, Manuela, que comportamentos dos adultos podem, por exemplo, promover a insegurança das crianças? Realmente há algumas situações que, enquanto pais ou enquanto adultos, podem acontecer, às vezes de uma forma muito involuntária, não maldosa, digamos assim,
mas que realmente pode contribuir para essa insegurança. E é, por exemplo, desvalorizar as queixas dos miúdos, não é? Quando eles se queixam de alguma coisa e os pais dizem, não sejas um bebé, pareces um bebé, és um mariquinhas, ou ainda devias levar por cima. Por exemplo, são expressões que se ouve com alguma frequência, cada vez menos, espero eu, e lá está, isto transmite ainda de uma forma muito involuntária uma mensagem de que tu não és importante, o que tu sentes não é importante. Não estamos a valorizar a queixa, que até nos pode parecer pequena, que até nos pode parecer nada de extraordinário, mas não estamos a valorizar isso. E esta é a mensagem que fica, não é? Vai interiorizar então que realmente eu não devo prestar atenção a isto, ou eu não sou suficiente para isto, ou eu estou a exagerar, e não consigam depois, enquanto adultos, até diferenciar o que é mais importante do que não é. Portanto, nós devemos sempre valorizar, devemos sempre contextualizar, muitas vezes até percebendo nós adultos que aquela queixa ou daquilo que os miúdos nos estão a dizer não é nada por aí além. A questão das comparações, como falei há um bocado, também é uma situação que temos que ter em atenção e às vezes a intenção até é boa quando dizemos, olha para o teu irmão, tão bem comportado, não é? Ou quando és o meu mais velho ou o meu mais novo, não é? Que tu devias ser como o teu colega que se porta bem, ou lá está, mas nós ao fazer isso, e é como digo, de uma forma muitas vezes bem intencionada, digamos assim, estamos a transmitir a ideia de que a criança não tem valor suficiente. Não é? E lá está o nosso amor que é incondicional e que nós nem vamos gostar nem mais nem menos perante os comportamentos. Portanto, há que tentar não fazer comparações, cada um é como é, e que se nós promovermos precisamente isso e se ajudarmos a trabalhar, a colmatar, a criar defesas, há aspectos que nós achamos que devem ser corrigidos, que devem ser trabalhados, é assim que nós podemos ajudar de facto os miúdos, não é? E aquela questão também que já falámos no programa que falámos da família, que é também não devemos prometer e não cumprir. Quando prometemos qualquer coisa, é que muitas vezes tu prometeste e nós dizemos por dizer, está bem, eu depois dou-te, não é? Ou se tirares boas notas, não sei o quê, ou se te portares bem, não sei o quê. E se falharmos sucessivamente, criamos expectativas e com estas expectativas também criamos algum sofrimento, alguma desilusão. É como se estivéssemos a dizer, e volta ao mesmo, de uma forma involuntária, porque não é isto que os pais querem dizer na grande maioria das vezes, que os sentimentos não são importantes, mesmo sendo de uma situação, pronto, realmente se agora, se te deitar cedo, não é? Às vezes são questões até muito simples, não é? Lá está, por outro lado estamos a descurar a oportunidade de ensinar a importância da responsabilidade pessoal. A responsabilidade pessoal que é, se eu disse, então eu vou fazer, dentro daquilo que é o bom senso, dentro daquilo que é a responsabilidade geral. Pronto, a questão também das ameaças, do se te portares mal, eu não gosto de ti, portaste, olha, eu agora não gosto de ti. Às vezes também isso acontece. Bom, tentar com que isto não aconteça, porque muitas vezes os meus interiorizam isto como se não fossem suficientemente bons, não é? E lá está, quando falamos com o amor pelos filhos é incondicional, mesmo quando eles fartam-se de fazer asneiras. Mesmo quando eles não correspondem àquilo que nós achamos, eu costumo dizer mesmo na altura que eles estão possuídos, não é? Porque há alturas que os miúdos parece que, e outras vezes que estão, quer dizer, faz parte daquilo que é o próprio desenvolvimento, elogiar em excesso muitas vezes também é negativo, porque transmite-se uma mensagem muito positiva, muito cor-de-rosa, e positiva nesse sentido, de que nada vai correr mal, a mim eu consigo, toda a gente me resolve os problemas e pronto, e às vezes há que lidar com a tristeza, há que lidar com a frustração, há que elogiar, mas também sem ser em exageros no sentido real da coisa. E que, por outro lado, comportamentos podem melhorar o sentimento de segurança e também a autoestima das crianças. Se isso acontecer, nós sabemos, e isto é muito consensual e aqui não há dúvidas nos estudos, que se isso acontecer, nós sabemos que estas crianças se transformam em adultos muito mais seguros. Na medida em que sentem-se reconhecidas e sentem-se também amparadas, não é? Pronto. Eu acho que é um bocadinho na linha do que falámos. Mostrar este amor incondicional, saber lidar com o não, saber dizer que não, saber impor limites, saber elogiar, saber, quer dizer, que os miúdos percebam as conquistas, as realizações, que percebam os maus comportamentos, que lidem com os maus comportamentos, que saibam o que fazer para isso não voltar a acontecer. Dizer muitas vezes eu gosto de ti
e não porta-te bem. Isto é tão importante também, não é? Porta-te bem, pronto, eu também gosto de ti, pronto. E isso é uma coisa cultural que eu acho que também tem que ser trabalhado. O estar presente na vida dos miúdos, não é? Eu acho que, e ouvimos muito relatos de adultos, de pais que não tiveram presentes, às vezes por questões até laborais. Eu não estou a falar imigrados, estou a falar às vezes questões de horários, questões de empresas, questões. Muitas vezes isso é lido como se não fossem merecedoras da atenção dos pais. Claro que acabam por perceber que é preciso trabalhar e que às vezes é uma vida complicada e a mãe não trabalha, o que é, mas é interiorizada um bocado nisso, não me dá atenção, não brinca comigo, não está comigo, não vai ao dia do pai à escola, não. Esta coisa da interação com os miúdos também é muito importante. Eu estou sempre a dizer que nós temos que perder tempo e nunca perdemos tempo com os filhos, mas temos que o fazer e às vezes temos que deixar de lado a roupa, a louça, o trabalho, os negócios e ter momentos em que são para os miúdos e estamos a mostrar o quão importante eles são para nós. E são, e de facto são. E há que jogar um bocadinho isso tudo no geral. E esta questão também muitas vezes de saber, da bondade, da compaixão, também também é importante trabalharmos isso, os valores morais, e cada vez mais ouvimos falar, seja da questão do racismo, seja da questão do heteronormalismo, que eu quero dizer com isso é a questão da homossexualidade, a questão dos transgéneros, e cada vez mais é importante também fazermos isso, e é importante que se trabalhe, que os miúdos trabalhem a compaixão, trabalhem também a bondade uns com os outros, e estamos também e queremos que os miúdos sejam justos e sejam miúdos equilibrados e adultos equilibrados. E é nesse sentido que eu acho que também temos que mostrar isso, trabalhar isso, falar sobre isso, gerir as emoções também sobre isso, para a vida ir seguindo pronto, dentro daquilo que é o que nós queremos e que pode ser possível. Lá está, que tem a ver também lutar com objetivos e ter objetivos e as crianças são muito mais felizes quando têm objetivos, quando conseguem identificar objetivos e de facto lutar com eles. Esta autoconfiança, às vezes, que pode ser numa área específica, que falámos há um bocado, que pode ser da escola, como pode ser no futebol, como pode ser no desenho, como pode ser numa coisa qualquer, muitas vezes não é o suficiente para que nos sintamos seguros noutras áreas também. Por exemplo, sei lá, falar em público. Não é? Eu posso ser muito bom jogador de futebol, mas posso ter muitas dificuldades de falar em público. Posso ser um aluno de 5 a tudo, mas posso ter. Então há que trabalhar isto também com os miúdos, eles reconhecerem isto, e não quer dizer que vão ser de facto oradores e comunicadores e grandes comunicadores, mas que saibam lidar com este aspecto e que é um aspecto que nós temos também que lidar com eles, portanto reconhecer essas áreas onde eles podem ser muito bons e aqueles que eles têm que trabalhar e que têm mais limitações, mas também ajuda a promover de facto a autoestima. Podemos partir do princípio que, por exemplo, as coisas perfeitas não têm graça nenhuma. Nem mais. Até porque não as há, de facto. E Manuela, de que é que vamos falar na próxima semana, depois de termos falado hoje sobre a autoestima? Muito na linha dos últimos programas, nós falamos sobre depressão, nós falamos da autoestima, para a semana vamos falar como gerir o stress e a ansiedade, que é outra das questões que está muito na ordem do dia, que cada vez mais até verificamos um aumento, que no confinamento, sobretudo no início do confinamento da pandemia, houve um acréscimo muito grande daquilo que foram os níveis de ansiedade e de stress que foram relatados pelas pessoas. Então vamos se calhar abordar um bocadinho isso, o que é que nós podemos fazer para gerir a ansiedade, para gerir o stress em termos gerais e em termos de pandemia também. Antes de fecharmos o nosso consultório de hoje, já agora pedia-te, e Manuela, aqui uma nota relativamente à notícia que surgiu agora de estarem nas farmácias portuguesas esgotados dois dos medicamentos necessários, por exemplo, para o controle da ansiedade. E eu não sou psicólogo, pelo menos Sim, tenho esta noção. O Victan, por exemplo, é um dos medicamentos muito consumidos em Portugal e está esgotado. notado. Qual é o risco que as pessoas correm por verem este medicamento esgotado?
Isso já tem sido uma realidade complicada, porque de facto as pessoas estão a tentar falar, seja com os médicos de família, às vezes com os seus psiquiatras, em substitutos dessa medicação, porque as pessoas às vezes até nos ligam desesperadas que já correram as farmácias todas aqui do concelho e fora e de facto não há e está esgotado, ainda para mais bem de fora de facto o que havia estoque. Havia e agora está esgotado. Isto também se deveu muito à autogestão que houve no confinamento por causa desse aumento da ansiedade e de recorrermos à medicação de uma forma de autogestão. Eu estou muito ansioso e vou buscar uma medicação. E no Victan, e passa a publicidade, o que nós verificamos é que o Victan é uma medicação que é muito utilizada pelos psiquiatras, médicos de família e outros colegas em SOS. Ou seja, em situações em que a pessoa de facto está muito ansiosa, está muito agitada, pode tomar uma medicação daquelas. O que acontece é que as pessoas, disseram-nos tantas vezes isso, ficarem em SOS quase todos os dias. E esta foi um tipo de medicação que tiveram que fazer também muito recorrente. E aqui o que nós vamos tentar é que haja estratégias e temos que ter estratégias para não recorrer à medicação de uma forma tão sistemática. E há coisas que nós podemos fazer e temos que trabalhar isso. Às vezes há personalidades e até acontecimentos de vida que realmente é mais difícil isso acontecer, mas há estratégias que são básicas para a gestão da ansiedade. O que é que podemos sugerir, por exemplo, para as pessoas não terem tanta necessidade de recorrer a este medicamento, já que ele não está nesta altura disponível? Prática de exercício físico, imagino, não sei, o que é que Pois, sugere, Emanuela? depende, mas aqui depende um bocadinho de caso para caso, porque se a pessoa está a fazer com esta recorrente, a pessoa vai precisar de uma medicação substituta. Portanto, eu aconselho que tentem mesmo falar ou com o seu psiquiatra, os que tiverem, ou com o seu médico assistente, tentar ligar para o centro de saúde, que não está as consultas físicas, mas tentar ligar para lá para de facto terem alguma medicação, porque o Victa também tem e algumas destes medicamentos, aliás, como falámos até no episódio do sono com o Dr. Joaquim, têm um poder de adição muito grande, são viciantes, portanto, e depois há o risco da pessoa não estar a fazer e ter alguma abstinência disso. Mas a prática do exercício físico, as técnicas de relaxamento, as técnicas que hoje se fala muito também do mindfulness, das meditações, a convivência social, se bem dentro daquilo que é a pandemia, mas o falarmos com as pessoas, portanto, o facto de eu não sair tanto não quer dizer que eu não possa estar, já falamos sobre isso, as videochamadas, os telefonemas, falar sobre as questões circunstanciais, a exposição solar no início da manhã ao meio da tarde, mas com este calor, portanto, é aconselhável que seja mais ao início da manhã, o exercício físico, se praticarmos mais ao final do dia, que seja um exercício físico mais leve, mais de caminhada, mais de pilates, tentarem recorrer mais a isso, terem atenção ao sono, é muito importante dormir. Eu digo que o sono é meio sustento e é meio sustento para as crianças, mas também é para os adultos, nós não para crescer, mas nós não funcionamos se não tivermos também um bom sono. Portanto, há aqui uma série de estratégias que são base, que são de todos, haja problemas de ansiedade, não haja problemas de ansiedade e que temos de estar muito atentos. Portanto, vamos tentar particularizar um bocado, depois se calhar disponibilizar até alguns exercícios e para ajudar as pessoas com esta questão da ansiedade. Já que tínhamos o consultório ainda aberto, colocamos esta questão relacionada com um problema bem atual. E Manuela, falaremos então no próximo sábado, a partir das 14, como habitualmente, sobre stress e ansiedade. Obrigado por esta consulta de hoje. Estaremos cá de 2 a 8 dias. Uma boa semana. Obrigado, boa semana para todos. Convido-os a subscreverem o nosso canal no YouTube, convido-os também a seguirem a página do Facebook do Mais Guimarães e a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Sobre stress e ansiedade, enviem-nos as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt, por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou então para o nosso Instagram. O consultório volta a abrir as suas portas no próximo sábado às 14. Tenham uma ótima semana.